Nós estamos dando continuidade à série de estudos intitulada Promessas de Deus. Esses estudos visam o crescimento espiritual saudável, com uma fé sólida, tendo em vista a nossa necessidade constante de estudar e aprender a palavra de Deus. Mas quando a gente fala de promessas, qual é o significado de promessas na palavra do Senhor? O que as Escrituras têm a nos dizer acerca de promessas? E quando nós vemos, por exemplo, Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7, o apóstolo Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo está nos encorajando a apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas petições a Deus. E o Senhor nos dará a paz que excede todo o entendimento. Isso é uma promessa dele para as nossas vidas. E é claro que na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar inúmeras promessas de Deus para a igreja, para o seu povo. E nós reservamos algumas dessas promessas, como por exemplo, aquela que diz que Deus estará sempre conosco, ou que Deus é sempre bom, ou que Deus está sempre no controle, ou que Ele é sempre vitorioso. Essas são promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, são promessas fortes, pois tratam do relacionamento de um Deus todo-poderoso, de um Deus santo, com pecadores, com homens rebeldes. Daí podermos confiar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e confiável e nunca quebrará as suas promessas, bem diferente de nós. Ao confiar nas promessas de Deus, podemos ter certeza de que Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos abandonará. Mas hoje em especial, nós vamos estar meditando na promessa de que Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. E aí, se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, fazermos a leitura dos versos 5 a 7, você ouvirá uma declaração tremenda de Deus acerca do seu controle, da sua soberania. Diz assim, Isaías, capítulo 45, a partir do verso 5: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O profeta Isaías, ele lança luzes sobre o poder, o controle total, pleno de Deus sobre todas as coisas e sobre todo o universo. O Senhor se apresenta, queridos, como aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. Tudo está debaixo da sua autoridade. Porém, mesmo diante de uma promessa tão maravilhosa, mesmo diante de algo tão tremendo, quando deveríamos descansar em Deus, dúvidas, questionamentos surgem em nossa mente. A nossa limitada perspectiva humana muitas vezes não nos permite compreender o plano maior de Deus. No entanto, a boa obra do Pai está em tudo, até mesmo na nossa dor, no nosso sofrimento, nas dificuldades e nas perdas. Ele tem o poder de transformar o luto em alegria, de fornecer bênçãos e benefícios abundantes nas horas mais sombrias. Deus sempre tem a última palavra. E aí é importante que se diga, nem sempre a palavra que Deus tem para nós é aquela que nós esperamos ou desejamos. Em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus nos diz que Ele tem planos para nos fazer prosperar e não para nos prejudicar. Além disso, Ele assumiu o controle da nossa salvação ao enviar Jesus. Não é obra do homem, não é mérito nosso, é obra de Deus. Deus pode derrotar seus inimigos com o tocar de trombetas. Quem não lembra de Josué e os muros de Jericó? Com luz. Quem não se lembra de Gideão contra os midianitas? Ou com água,
o exército de Faraó no Mar Vermelho, lá em Êxodo. Queridos, e até mesmo a palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6, que Deus está retendo o filho da perdição, para que ele seja revelado no tempo devido. Ou seja, Deus controla até mesmo Satanás. Não há nada a temer em sua vida, porque qualquer que seja o problema que você enfrente, Deus estará nele antes de começar e estará com você até o fim. Ele não te abandona. No entanto, amados, mesmo quando sabemos de todas essas verdades, mesmo quando estamos inteirados de todas as promessas de Deus, às vezes nós queremos assumir o controle e tentar tornar nossas vidas mais fáceis. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 7, diz que a mente governada pela carne é hostil a Deus, não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Hostilidade e medo tornam a paz e a alegria impossíveis. Daí, ao enfrentar muitos inimigos, esteja ciente que a sua vida poderia acabar na ponta de uma espada, como aconteceu com Davi. Mas, ao invés de ele se deixar vencer pelo medo, ao invés dele se curvar ao pavor, a palavra de Deus diz que lá no Salmo 27, verso 6, Davi declara: cantarei e louvarei ao Senhor. No momento de maior perseguição, no momento em que tudo parecia concorrer para a destruição do servo de Deus, ele pôde descansar no Senhor e dizer: cantarei e louvarei ao Senhor. Queridos, por Deus estar no controle, é seguro beber no oásis e dançar na tenda, porque nosso inimigo não pode nos encontrar, pois estamos à sombra do Altíssimo. E caso, na sua teimosia, você busque a si mesmo ter o controle da sua vida, isso só o cansará, porque isso é um exercício fútil. É o Senhor que está no controle, então deixe que Ele lhe diga o que fazer. Ore, leia as Escrituras e siga o exemplo que Cristo deixou aos seus discípulos e a cada um de nós, o exemplo da submissão e da obediência. Como crentes, devemos aceitar que as coisas nem sempre farão sentido para nós. Às vezes, nós nos deparamos com situações adversas, que nós não entendemos e até mesmo não aceitamos. Porém, queridos, como lemos lá em Isaías capítulo 55, verso 9, o Senhor declara a cada um de nós: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor, Ele é soberano, e Ele tem o melhor para cada um de nós. Podemos confiar no fato de que Deus está no controle. Não importa quão descontroladamente desequilibrado esteja este mundo, ou pareça estar, Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você diga assim: pastor, mas onde é que está declarado nas Escrituras a frase que Deus está no controle? Você não vai encontrar essa frase na palavra de Deus, mas inúmeras situações na Bíblia demonstram que o controle de Deus é uma promessa real e verdadeira, não é algo fictício, não é algo fake news, é algo real e verdadeiro. A sua soberania, queridos, é um fato, quer gostemos ou não, e quando falamos do controle de Deus, vem palavras à nossa mente como autoridade, sujeição, soberania, poder, domínio, e o sentido é que Deus é o comandante de um exército, e o povo de Deus são seus soldados, e Ele exerce autoridade sobre nós. O Senhor é o nosso general, é Ele que está no comando da nossa vida, é Ele que dirige a sua igreja. E mesmo que o povo de Deus esteja enfrentando batalhas, seja contra os poderes da carne, do sangue, ou dos reinos espirituais, é Deus que nos lidera, é Deus que nos protege. É por isso que lá em Isaías 41, verso 10, o Senhor diz: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem está declarando isso não é o pastor Alex, quem está declarando isso não é o presidente da República,
Quem está declarando isso não é o STF, quem está declarando isso é o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele diz que a sua mão direita vitoriosa é contigo, esteja certo que nada nem ninguém poderá mudar essa promessa de Deus, porque Ele faz promessas e as cumpre sempre. Eu sei, queridos, que o medo e a ansiedade podem se tornar nossos companheiros constantes, e isso acaba nos impulsionando para uma espiral emocional descendente, fazendo-nos mergulhar cada vez mais fundo em sentimentos de desesperança. O futuro pode parecer sombrio, e na verdade, o futuro pode ser sombrio. Lembramos, por exemplo, as consequências da Covid em nossa nação, com mais de 700 mil vítimas, e às vezes quando nós falamos 700 mil, isso parece apenas um número, uma estatística, mas quando a gente sente a perda de pessoas tão próximas, a gente sabe o efeito que ela teve entre nós. Mas não somente isso, os sérios prejuízos causados à economia, com muitas famílias vendo seus negócios falirem, quebrarem. Outros tiveram seus casamentos destruídos, culminando com o divórcio. Hoje, nós vivemos a expectativa de uma nova guerra mundial, devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Irã, ou mesmo aqui na América Latina, entre os desvarios loucos de um ditador ao nosso lado. Cada uma dessas crises causou e causa profundo medo e ansiedade em quase todos. Aonde podemos buscar ajuda em tais momentos? Diante da calamidade mais aterrorizante, o salmista crê que estava com Deus, e em última análise, Deus estava no controle do mundo, e é por isso que ele diz lá no Salmo 46, versos 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não temeremos. A nossa segurança, a nossa confiança está no nosso Deus. Deus, queridos, é aquele a quem devemos recorrer em todos os momentos. Ele é o soberano, o onisciente, o onipresente, o onipotente, o Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Pai celestial, a quem nós podemos abrir o nosso coração, rasgar a nossa vida na sua presença. Ele nos ama verdadeiramente. É por isso que o salmista diz no Salmo 46, verso 1, Ele é um socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que nos socorre quando tudo parece desabar ao nosso lado. Nada o pega de surpresa. Não é, queridos, um tsunami na Ásia que pegou Deus de surpresa, como alguns declararam alguns anos atrás. Não, nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele tem o controle de todas as coisas. É por isso que Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10, pôde dizer: eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Queridos, esse é o nosso Deus. Quando nada existia, tudo já estava perfeitamente estabelecido pelo Senhor. Deus cuida de nós, estará conosco, não importa o que aconteça. É por isso que o Salmo 103, verso 11 declara: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Deus tem declarado amor para você nessa noite. A grande carta de amor não foi escrita, queridos, em Hollywood. A grande carta de amor não foi escrita no teatro ou por qualquer homem. A grande carta de amor foi escrita na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue por amor a você e a mim. Essa foi a maior declaração de todas. É por isso que o salmista no Salmo 103, versos 13 e 14 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se
de que somos pó. Somos pó, somos fracos, somos, queridos, pecadores. Por isso, amados, que devemos buscar o arrependimento, precisamos buscar a presença do Senhor, o seu perdão. O Senhor sabe da nossa fraqueza, o Senhor nos conhece, quando substância ainda informe no ventre de nossas mães, Ele conhecia todos os nossos dias, não há nada oculto ao nosso Deus. Deus sabe muito bem quão fracos e frágeis somos, quão propensos somos ao medo e à ansiedade da vida, e quão facilmente podemos nos sentir sobrecarregados, e mesmo assim, Ele nos olha com compaixão. Quanto mais ponderamos sobre a sua graça, o seu amor, o seu cuidado paternal por nós, mais nossos corações transbordarão de amor e paz, porque reconheceremos, queridos, que não somos merecedores. Estávamos rebeldes e quantas vezes continuamos, queridos, afastados da vontade de Deus, mas mesmo assim, Ele demonstra o seu amor por nós, e quando nós nos voltamos a Ele, quando nós arrependidos buscamos o seu perdão, Ele não nos escorraça, Ele não nos afugenta, Ele não nos impele para distante de si, mas a palavra de Deus mostra que Ele nos envolve com laços de amor e nos atrai à sua presença e nos perdoa. Esse é o nosso Deus, verdadeiramente a nossa única esperança é Deus. Somente Ele pode nos dar a sua ajuda e o seu conforto que precisamos nos dias difíceis. Voltar-se para Deus, amados, não é um olhar sentimental em sua direção, mas é um foco em quem Ele é a confiança plena nele para estar conosco e nos ajudar. Quando nós olhamos a vida de Davi, sabemos que ele enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, muitos perigos. E lá no Salmo 27, verso 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem temerei? Ele sabia que o Senhor estava com ele. Não havia nada nesse mundo que pudesse gerar medo no seu coração. O maior medo de Davi certamente deve ser o maior medo da nossa vida. Não é de Satanás. O nosso maior medo não é do governo quebrar, não é das empresas falirem, não é de uma nova epidemia surgir. O nosso maior medo é nos afastarmos da presença do Senhor, é entristecermos o coração do nosso Deus. Esse deve ser o nosso maior medo. Isso deve nos motivar a buscar viver continuamente na sua presença, olhando para nós mesmos e buscando uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade ao Senhor. É por isso que o próprio Davi, lá no Salmo 34, versos 4 e 5, ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Você talvez possa se decepcionar com alguém, você talvez vá se decepcionar com o seu cônjuge, com seus filhos, você poderá se decepcionar com o seu patrão, com os colegas de trabalho, de escola, você poderá se decepcionar com o pastor, com os irmãos da igreja, mas em momento algum você se decepcionará com Deus. E o profeta Isaías, mesmo vivendo em dias de turbulência, ele pôde testificar lá no capítulo 26, versos 3 e 4, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Tudo nesse mundo passa. Agora, nós vimos um homem de projeção nacional, já quase aos seus 100 anos, talvez gozando de tudo que esse mundo pudesse oferecer. Passou. O que fica é a sua memória, é a sua história. Queridos, assim são todos aqueles que vivem nesse mundo. Todos passam. Podem até deixar algum legado, alguma marca. Pode ser até que o seu nome seja registrado nos anais da história. Mas passam. Mas a rocha verdadeira que permanece para sempre, esse é o nosso Deus. É por isso que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, porque podem vir as tempestades, as lutas, os problemas, e nós nos manteremos de pé, não por nós mesmos, mas naquele em quem nós estamos apoiados. Jesus disse aos seus discípulos, temerosos e ansiosos, lá em João capítulo 14, verso 27,
Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Aqueles discípulos estariam em breve enfrentando grandes lutas. O seu mestre amado seria morto. Eles estariam aguardando a vinda do Consolador. E os dias passavam e nada acontecia. As dúvidas devem ter minado o coração de alguns. Mas, queridos, a paz de Deus fez com que eles superassem todos os seus temores e ansiedades. E é a paz de Deus que nos faz prosseguir, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, apesar das decepções que passamos, apesar dos desafios que temos a enfrentar. Com essa verdade em sua mente e coração, o próprio apóstolo Pedro, na sombra da perseguição de Nero, pôde dizer aos crentes, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, sobre ele, lancem sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, 7, também reafirma isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem as vossas petições a Deus, e a paz de Deus, a paz que Jesus prometera aos seus discípulos, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, confiar em Deus na tempestade não significa que estaremos blindados, que a tempestade não nos alcançará, que não seremos atingidos pelas dificuldades. Não, Deus não promete que nós escaparemos do sofrimento e da dor neste mundo. No mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas Ele promete estar conosco enquanto passamos por todas as lutas. Ele não nos abandona. É por isso que Isaías capítulo 43, versos 1 a 3 diz: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. O melhor de tudo, queridos, é que o próprio Jesus nos assegura isso lá em Mateus capítulo 28, verso 20, quando Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não é apenas nos dias de prosperidade, ou não é apenas nos dias das dificuldades, não é apenas nos dias dos grandes eventos, mas também nos dias das atividades regulares. Deus estará conosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. E se nossos piores medos se concretizarem, para alguns a perda de emprego, doença, sofrimento, traição, até mesmo a morte, pode não ser fácil, mas Deus promete estar conosco também nessas coisas, e até mesmo usá-las para o bem em nossas vidas. Mas pastor, qual é o bem diante da dor e do sofrimento? É o bem, queridos, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque o bem desse mundo sempre é a glória, sempre é o sucesso, sempre é a fama, sempre é o destaque, sempre é a prosperidade financeira. Mas o bem de Deus é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É termos a estatura do varão perfeito. Como Paulo diz lá em Romanos 8, 28, é Deus que age em todas as coisas para o nosso bem, o bem daqueles que o amam. É Ele agindo em nós e através de nós. Mas, queridos, eu preciso fazer aqui uma ressalva. O sofrimento nos impõe uma escolha. Devemos nos voltar para Deus ou nos afastar de Deus. Podemos encarar o futuro com fé ou com medo. E quando falamos de andar na fé, significa manter nossos olhos em Deus e em suas promessas, e não em nossos problemas. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu te entrego, eu coloco diante do teu altar esse pedido, mas é só sair da presença de Deus, a gente toma de novo o problema nas nossas mãos. A gente não quer largar, a gente diz que confia, mas quer reter o problema conosco.
a gente não quer descansar no Senhor. Queridos, andar na fé significa manter nossos olhos em Deus e nas suas promessas, e não em nossos problemas. E nós podemos fazer isso porque Ele nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e autocontrole, como Paulo afirma lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Isso significa, queridos, que nós podemos rejeitar o medo e confiar em Deus, pois Ele nos ama, é Ele que governa o mundo, e para Ele nada é impossível. Contudo, ao invés de fazermos isso, nós nos concentramos nos nossos problemas, e isso alimentará cada vez mais o nosso medo, a nossa ansiedade. Isso fará com que os nossos corações se encham de dúvida e minará a nossa fé, gerando em nós incredulidade. Os discípulos de Jesus, eles ficaram aterrorizados enquanto lutavam desesperadamente para sobreviver diante da tempestade que varria a embarcação aonde eles estavam. Eles que estavam ali em risco de vida no mar da Galileia, somente quando eles voltaram seus olhos para Jesus e clamaram por sua ajuda, é que eles encontraram libertação. Às vezes nós estamos iguais àqueles discípulos, desesperados, gritando, olhando para o mar bravio, para o vento forte, para as ondas que querem nos sucumbir. Esquecemos de quem está no barco, quem está na condução da nossa nau é Jesus. Verdadeiramente, queridos, o medo é a paralisia da alma que nos impede de andar pela fé. Isso, é claro, não significa enfiar a cabeça na areia e ignorar a realidade. Isso não quer dizer que você agora vai viver em berço esplêndido, armar sua rede no quarto e dizer: o pastor disse que agora eu não preciso fazer mais nada, agora tudo vai chegar na minha casa, não preciso trabalhar porque Deus vai mandar o alimento, não preciso pagar minhas contas, não preciso trabalhar porque alguém vai trazer a conta da Enel, da Cagesse, da internet, tudo paga para mim. Preguiçoso. Não é isso, né? O cuidado de Deus, queridos, está quando nós realmente nos mantemos fiéis ao Senhor, quando nós nos mantemos santos na presença de Deus, fazendo a sua vontade, sendo exemplo aonde Deus tem nos colocado. Significa olhar para o problema e confiar na soberania, no poder, na graça e no amor de Deus. As nossas vidas, os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Às vezes, amados, a gente vê pessoas desesperadas com relação ao tempo da sua existência. Ficam como que contando o tempo que ainda tem, como se pudessem prever um segundo da sua vida, fazendo projeções acerca do que irá fazer hoje ou amanhã. Precisamos entender que cada detalhe da nossa vida está nas mãos do autor e consumador da nossa fé. Nesse momento eu quero que você preste bem atenção no que eu quero lhe dizer. Viver na fé não é uma aventura solitária. Não é primeiramente uma aventura, não é algo que você simplesmente se lança no desconhecido, e não é solitária no sentido que você pode fazer isso sozinho. Não, nós precisamos dos outros, e a igreja é crucial para a nossa saúde e crescimento espiritual. Nós não somos chamados para sermos desigrejados, não, nós somos chamados para viver em comunidade, em igreja, servindo uns aos outros. A igreja é essencial para a nossa saúde e crescimento espiritual, e à medida que nós permanecemos conectados ao povo de Deus, a fé dos outros nos estimula, nos faz crescer e nos protege dos atos nocivos do isolamento e da solidão em tempos difíceis. Não é apenas aquele que está em pecado, que procura se isolar, que procura se afastar do convívio da igreja, não. Infelizmente, há muitos que até mesmo se fecham, se enclausuram, se mesmam diante daquilo que a tecnologia tem a lhes oferecer. Se passam horas e horas com o dedo rolando na tela do celular, quando deixamos de nos deleitar na palavra de Deus. Se passam horas virando a noite nas séries de Netflix, quando perdemos a oportunidade de buscarmos a Deus em oração. Queridos, é importante manter contato, apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros e orar uns pelos outros. Às vezes você sente a ausência de alguém na igreja, e aí você sente a necessidade de ligar, de orar por essa pessoa, de visitar. Isso é ser igreja, é poder ajudar o outro na sua necessidade. É preciso, queridos, permanecer conectados à pregação.
É preciso permanecer orientados pela palavra de Deus por meio de pastores e da liderança da igreja. Não podemos abdicar do nosso compromisso de ser igreja. É por isso que a palavra do Senhor diz: não deixei de vos congregar. Infelizmente, hoje, nós vemos as pessoas num caminho oposto. Qualquer coisa é motivo de se ausentar da igreja. Ah, não, eu já fui na terça-feira, não posso ir na quinta, culto de oração, eu oro lá em casa. Ou então, eu fui na quinta-feira, eu não vou na escola bíblica, eu estudo a lição em casa. Queridos, a gente precisa interagir um com o outro, a gente precisa abençoar e ser abençoado. Aproveito também para chamar a sua atenção sobre uma verdade que o ajudará a entender melhor a promessa de que Deus sempre está no controle. É necessário crer, é necessário ter fé, e a fé cresce especialmente ao buscar a Deus e se aproximar dele através da sua palavra, da leitura das escrituras, da ponderação, da obediência à palavra de Deus, porque essa palavra é cheia de sabedoria, essa palavra é cheia de esperança, essa palavra é cheia de encorajamento e nos dirige à presença do Senhor. Muitas bênçãos nos aguardam ao lermos a palavra de Deus diariamente. Mas a palavra às vezes, queridos, fica intocada num canto qualquer da nossa gaveta, até que chega o domingo, e aí a gente bate, tira a poeira, e coloca de novo, debaixo do braço, e nós dirigimos à igreja, e às vezes até nem abrimos, porque passa aqui na mídia, então é mais fácil visualizar. A gente não tem o hábito de ler a palavra de Deus, queridas, é para ser lida em todos os momentos, mas especialmente em tempos difíceis, como estes que nós estamos vivendo. Precisamos começar, claro, com oração, para que o Espírito Santo nos dê entendimento enquanto lemos. Precisamos pedir a direção do Senhor, para aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e apliquemos à nossa vida, porque não é apenas mais um conhecimento, não é mais uma descoberta, mas é aquilo que Deus quer falar à nossa vida, para que coloquemos em prática no nosso dia a dia. É a transformação que o Espírito Santo de Deus vai realizar em nós. Outra chave para uma fé crescente é derramar nossos corações diante de Deus em oração. Oração pelo conforto, oração pela força, sabedoria, pelo perdão de pecado, oração pelo enchimento, pelo fortalecimento e orientação do Espírito Santo. Às vezes nós somos tão céleres em sair da presença de Deus, e somos tão vagarosos para estarmos nas redes sociais. Quando nos aproximamos de Deus dessas maneiras, através da palavra, através da oração, nós descobriremos que Ele se aproxima de nós, como está lá em Tiago capítulo 4, verso 8. Verdadeiramente a oração e as escrituras são dois dos recursos mais vitais que Deus nos deu para caminhar com Ele, através da tempestade da vida. E nós, queridos, enquanto aqui estivermos, vamos passar por muitas tempestades. Não queremos. Você vai logo dizer assim: pastor, não me desejo mal. Mas, queridos, essa é a realidade de todos nós. Enfrentaremos e estamos enfrentando lutas. Mas ao mantermos os nossos olhos em Deus, ao confiarmos nele, tomarmos todas as medidas de segurança apropriadas, podemos esperar que Ele nos mostrará maneiras práticas de vencer as lutas e as dificuldades que estamos vivendo. E Paulo, ele nos mostra uma dessas atitudes. Lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. Esse mundo nos ensina o contrário, nos empurra a fazer o mal, a mentir, a enganar, a trair. É isso que são os valores desse mundo, mas esses não são os valores da igreja, esses não são os valores do Senhor para as nossas vidas. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. Você quer colher coisas boas? Pois para colher é necessário plantar. Não há como colher uma fruta doce se nós plantarmos coisas azedas. Precisamos plantar o bem. Alguns, queridos, talvez precisarão do nosso apoio financeiro, outros do nosso apoio emocional e até mesmo do apoio espiritual.
Talvez existam aqueles que precisarão de encorajamento ao buscar restaurar o relacionamento com Cristo. Alguns que chegam aqui mazelados, chegam aqui cansados, fragilizados. E como nós precisamos tratar bem essas pessoas. Como nós precisamos acolher bem aqueles que nos visitam, não apenas pela expectativa deles permanecerem aqui conosco, mas porque o Senhor Jesus quer tratar as suas vidas através de cada um de nós. Não podemos dar as costas, queridos, àqueles que precisam. Somente Deus pode suprir suas necessidades mais profundas. Somente a sua graça pode operar através da nossa fraqueza para abençoar outras vidas. Para aqueles que estão perguntando, por que um Deus bom permitiria tantos males que têm assolado o nosso mundo ao longo de todos os tempos? A resposta é bem simples. Precisamos apenas lembrar que não estamos vivendo no mundo bom que Deus criou originalmente. Deus criou o mundo em qual o pecado, a doença, a morte e os desastres eram desconhecidos. Mas em um sentido real, nós estamos vivendo em um mundo que sofre as consequências da escolha de Adão e Eva, mas não apenas do primeiro casal, as consequências também das nossas más escolhas, e a principal delas, de nos rebelarmos contra Deus. E isso, queridos, tem desencadeado efeitos catastróficos que se seguiram desde o primeiro casal até hoje. E como diz lá em Romanos 8:22, nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Pragas, fomes, tsunamis, pandemias, são alguns dos resultados dessa ruptura, desse pecado, dessa rebelião, dessa desobediência. Mas Deus foi gracioso com nossos primeiros pais, apesar do pecado deles. Deus tem sido gracioso com cada um de nós, apesar dos nossos pecados. Ele continua estendendo a sua mão em nossa direção, a porta da esperança, não aquela do midiático, mas a porta da esperança que o Senhor tem a cada um de nós, está aberta. Mas haverá um dia que essa porta se fechará. Mas enquanto a igreja aqui estiver, nós temos a responsabilidade de apresentar às pessoas que estão lá fora esse Deus maravilhoso que um dia nós conhecemos e o aceitamos. À medida que passamos pelos dias difíceis, à medida que nós enfrentaremos mesmo aqueles que ainda virão, lembremos-nos repetidamente de que Deus está sempre no controle, que Ele nos ama, que Ele é fiel. E aí nós poderíamos lembrar das palavras de Paulo lá, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Eu não tenho como saber o que você está enfrentando essa noite. Pode ser que o diabo tenha e esteja usando a ferramenta do desânimo, da dúvida na sua vida. Pode ser que você se sinta derrotado frente aos desafios diários que precisa enfrentar. Mas deixe-me lembrá-lo que Deus é Deus quando você está na montanha, e Deus é Deus também, ainda que você esteja no vale. O segredo, queridos, para aproveitar as montanhas e os vales da vida é aprender que Deus está no controle. Se você puder fazer isso, então esteja você no topo, na crista da onda, ou no fundo, você sempre estará em intimidade com o Senhor, e a vitória sempre será sua, porque Ele venceu, e você é mais que vencedor. E o primeiro passo para chegar a esse lugar é aprender a levar os seus fardos a Jesus. Muitas promessas do Novo Testamento, queridos, têm versículos correspondentes no Velho Testamento. Quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Ele estava apenas reafirmando as palavras de Davi no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Deus sempre estará contigo. Você tem um fardo que está carregando muito grande para suportar? Por que não tirar alguns momentos para contar a Jesus sobre isso? Leve o seu fardo ao Senhor, deixe-o lá, não o traga de volta, deixe-o lá pela fé, lançando todas as suas preocupações sobre Jesus, pois Ele cuida de você. Afinal, Ele é Deus e sempre está no controle. Deus sempre vai estar no controle da tua vida. Por mais que você se desespere, por mais que você se amedronte, lembre-se, Ele é o Deus da tua salvação. Ele é o Senhor da tua vida. E podemos descansar nesse Deus, porque Ele muito nos ama. Eu sei que quando coisas ruins acontecem, quando estamos no meio de uma provação, é difícil resistir em dizer: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido tão fiel, eu vou para a tua casa, sou comprometido com as contribuições da igreja, participo das atividades, por que logo eu? Às vezes, queridos, nós obtemos uma resposta e às vezes não. Talvez você tenha dificuldade em ver o poder dele, porque a vida é cheia de tempestades e ameaça tudo o que você ama. Mas podemos ter certeza de que nada nos acontece por acidente, por acaso. Temos a sua promessa de que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Quero orar pela sua vida nessa noite. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, algo que tem feito com que a dúvida paire no seu coração, que o medo fique ancorado na tua vida, que você possa colocar agora diante de Deus e se suplicar o seu auxílio, o seu socorro, a sua ajuda, para que o Senhor possa te dar vitória, para que o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, possa estar agindo no teu coração, te dando a segurança, a certeza da sua promessa. A sua promessa não falha. A promessa do homem pode falhar, o homem pode voltar atrás, mas o Senhor é aquele que mantém firme a sua palavra. A sua palavra é verdadeira. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, porque mesmo sem sermos merecedores, Tu estás no controle da nossa vida, cuidando de cada detalhe para o nosso bem, e não para o nosso mal. Ah Deus, como isso é tremendo, porque tantas vezes, Senhor, nos amedrontamos, nos angustiamos, deixamos que a dúvida paire em nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter fé, a crer, Senhor, a confiar em Ti, no Teu agir, na Tua promessa. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, fortalece, Senhor, os pés daquele que está fraco, renova, Senhor, as forças do que está abatido. Meu Deus, traz a Tua segurança para cada um dos Teus filhos desta noite. Remove, ó Deus, aquilo que não Te agrada. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus, nos limpa, Senhor, de todo mal. E ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, eu te peço, te oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.